Aloha! Amém? Você está comigo aí? Queria pedir que você abra sua Bíblia ou seu smartphone, seu aplicativo. Pode sentar, pessoal. Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia hoje. Então, se você trouxe a sua Bíblia física, a gente vai dar um passeio por ela. Mas se você está aí no seu smartphone também, vamos começar em Gênesis capítulo 1, verso 1. Hoje o tema do nosso culto é All-in, uma vida sem reservas. Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis, Bereshit, no princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois, Deus disse: haja entre as águas um limite, para que separem-as entre duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas, e abaixo delas o seu limite, das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E aí prossegue o texto, e a gente pula um pouquinho agora para o verso 26 do capítulo 1. Então Deus determinou: façamos o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Amém? Nós somos criaturas de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Bereshit, no princípio. Vamos pular agora lá para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1. A palavra que se faz carne. Verso 1. Bereshit, no princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus, Bereshit. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunho para que testificassem a respeito da luz, a fim de que todos vieram para crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Todos quantos o receberam, deles o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Amém? No início era a palavra, e a palavra se fez carne, e ela veio, e ela se anunciou ao mundo, mas o mundo não recebeu. All-in, uma vida sem reservas. Alguém sabe o que significa all-in? 1, 2, o que é? Show. Tem uma outra definição? É isso mesmo. All-in é uma jogada do pôquer. É quando você tem todas as suas fichas ali na sua mão e você decide apostar tudo que você tem. Quando você faz isso, você não tem mais reserva nenhuma, é tudo ou nada. É ou não é? Estão comigo? Estão pegando o link
Bereshit, no início. Em João, no início, a palavra era Deus. Auim, o tudo de Deus. E eu queria que a gente começasse essa palavra de hoje já entregando para vocês a primeira chave. Quando a gente entende que caminhar com Deus é caminhar sem reservas. E aqui eu não estou falando que você não precisa ter uma reserva financeira, tá ok? Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando que você precisa viver com Deus como se Ele fosse voltar hoje mesmo. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que ele ia pregar numa conferência e ele recebeu uma mensagem de uma ovelha dele dizendo: pastor, eu não vou poder estar aí, mas Deus te abençoe, que você pregue hoje como Jesus voltasse no meio do seu sermão. Ele falou que ele leu aquilo e ficou impactado. Ele falou: peraí, Jesus pode voltar no meio do meu sermão? E será que eu vou levar para o meu sermão todas aquelas mazelas da minha semana? Eu vou levar para o meu sermão que é mais um sermão? Não. A partir de hoje, eu vou ministrar o meu sermão, eu vou viver a minha vida sem reservas. Eu vou viver a minha vida como se Jesus voltasse naquele instante. Imagine você. E aí eu queria fazer agora, de fato, uma imaginação. Feche os seus olhos. Todo mundo, feche os seus olhos. Imagina. Está vivendo a sua vida durante a semana. Pensa em alguma atividade que você está fazendo aí. Trabalho, casa, estudos. Alguma atividade que você está fazendo. E de repente, pum, pode abrir. Jesus voltou. E aí? Primeira coisa que eu fico imaginando que Jesus me perguntaria é o seguinte: Marlon, você foi o Marlon que eu criei para você ser? Ou você tentou ser o Marlon Brando? Minha vida inteira me chamaram de Marlon Brando. A vida inteira. Qual Marlon você quis ser? O que você ficou guardando para poder queimar em mim? Quando a gente entende que caminhar com Deus é caminhar sem reservas. Sabe o que eu lembro? O povo no deserto. O povo no deserto, ele queria um maná. Eu quero um maná, eu quero um maná. Aí Deus mandava o maná. Aí sabe o que ele fazia? Ele guardava o maná, porque de repente amanhã poderia não ter. Então tem que guardar aqui, né? Exatamente isso que a gente não está falando aqui hoje. Viver sem reservas é acreditar, é crer que Deus vai amanhã prover também aquilo que você precisa. Antes de começar aqui, eu dei um testemunho para o pessoal do louvor, que domingo passado o pastor aqui pregando, ele deu um testemunho do pai dele, dizendo que o pai dele sempre repetia: a cada dia basta o seu mal. Bom, aqui tem vários jovens, vários homens, mulheres casadas. A gente tem muitas responsabilidades. Não que você solteiro não tenha, mas quando você é casado, aumenta um pouquinho. E a minha cabeça pilha com as minhas responsabilidades. O boleto não me esquece. E às vezes eu fico pensando: caramba, aquela data. E já passou um dia. Não, vou pagar juros. Não, eu tenho que correr atrás. E fiquei pilhado muitas vezes. E eu vi aquele testemunho cravou no meu peito de um jeito que Deus parece que falou no meu ouvido assim: calma. Se eu, que sou o Deus poderoso, que alimento os animais, que alimento a natureza, não vou fazer com você, meu filho? E aí na segunda-feira, surpresa. Terça-feira, surpresa. Quarta-feira, quinta-feira, eu falei assim: a win tem que servir para mim primeiro, né? Então começou para mim domingo passado. Eu estou desde domingo passado, basta cada dia seu mal, basta cada dia o seu mal. Eu falei: então tá bom. Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Tá bom, entreguei. Entregar é fácil. Confia nele. Pô, confiar? Mas será que amanhã vai ter maná? Que no mais eu farei. Deus está querendo dizer para a gente aqui nesse início: olha só, jovem, escuta. Você precisa entregar hoje. Você precisa entregar hoje, mas não é só uma coisinha. Eu quero que você entregue tudo. Eu quero a sua vida por inteiro. Deus, Ele não quer namorar com a gente, Ele quer casar. Ele quer a gente por inteiro. E é por isso que nós estamos aqui. Porque hoje nós precisamos sair daqui desse culto. Uma vida sem reservas. Deus, Ele
estava dizendo para o povo que quando nós guardamos o hoje, é porque nós, quando fazemos isso, nós não acreditamos que Ele vai dar o amanhã. Uma vida sem reservas fala sobre entendermos a finitude da nossa existência. Eu adoro falar sobre o futuro. Eu fico ali, minha mente criativa, pensando no futuro. Eu já imagino a gente acabando a pandemia, em nome de Jesus, podendo fazer uma conferência Lighthouse maneiríssima. E uma das maiores crises da nossa geração é a ansiedade. Porque a ansiedade é a nossa deficiência de lidar com o futuro. Sabe, a nossa ansiedade, ela nos prejudica com o nosso chamado, porque a gente está o tempo inteiro tentando querer estar no futuro e a gente não consegue. Exatamente isso, a ansiedade, a gente querer antecipar o futuro. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, vou fazer um passeio que eu queria muito. Caramba, eu já acordo de manhã, elétrico, antes do horário, ansioso, querendo ir, já querendo me imaginar, pulando na piscina, curtindo e relaxando. Mas eu estou antecipando aquilo que tem o meu momento, que tem um tempo determinado, como diz Eclesiastes 3:1. Ansiedade é querer viver um tempo que nós não estamos preparados para viver. E se você não souber lidar com o futuro, estará sempre em crise com o seu chamado. E Deus, Ele só consegue falar alto no seu ouvido para te chamar para aquilo que você nasceu, quando você não tem reserva nenhuma. Porque quando a gente guarda aquele pecado de estimação, a gente não consegue ouvir Deus. Quando a gente guarda aquela desconfiança, igual o povo lá do deserto, a gente não consegue mais ouvir Deus. Quando a gente não tem mais a nossa vida de devocional durante a semana, quando a gente chega no culto, a gente acha que o culto é chato, mas o culto não é para mim, não é para você. O culto é para o Senhor. Mas quando a gente está vivendo o nosso culto durante a semana, aí a gente vem aqui para prestar o nosso culto. Aí a gente consegue olhar para o lado e falar assim, não, peraí, agora que eu tenho um distanciamento mesmo, eu vou deixar o meu irmão ali do lado e vou viver o meu culto para o Senhor aqui no meu lugar. Porque fica mais fácil isso, quando isso acontece. E o que é um estilo de vida all-in? É quando você olha para tudo que Deus te deu e fala, quer saber? Eu não vou guardar nada para amanhã, eu vou queimar como se fosse a última vez. Só que muitas vezes o medo que nós temos de lançar as fichas faz com que a gente não receba as boas novas de Deus. E olha só, o medo, ele é medíocre, egoísta, doentio e orgulhoso. É o medo. Tem o medo para o lado bom, que o nosso corpo sinaliza que aquilo ali é perigo, que a gente tem que tomar cuidado, mas tem aquele medo que nos que nos paralisa, que faz a gente não prosseguir. De repente o seu medo é um trauma. De repente seu medo é uma decepção. De repente seu medo é algo que parece que Deus não falou com você. É o seu medo, é alguma coisa que te prende. E as nossas fichas, se nós fôssemos viver o all-in de Deus aqui, o que seriam as nossas fichas? É os nossos dons, nossos talentos, nossa habilidade, as nossas características. Deus nos chamou para sermos nós mesmos. Mas o tempo todo, eu olho para as redes sociais, por exemplo, as pessoas estão querendo ser igual aos famosos. As pessoas estão querendo ser igual às pessoas que a gente admira ou que o outro idolatra. A gente esquece de ser nós mesmos e vai apagando a nossa identidade. Um estilo de vida sem reservas é usar tudo que você tem, é ser tudo aquilo que você pode ser. Mas eu quero fazer uma atenção aqui agora. Se de repente você está refletindo e pensando, tá bom, eu estou a fim de encarar esse estilo de vida aí, sem reservas. Então eu tenho que te dar uma atenção aqui, para você ficar ligado numa coisa. Quando você decide viver uma vida sem reservas, acontece algo muito particular. As pessoas que estão à sua volta começam a se incomodar com você. Toda vez que você assumir um estilo de vida all-in, todo mundo que é medíocre vai se incomodar com o que você está vivendo. Isso é fato. Mas por quê? Porque a tua paixão revela a falta de paixão de quem está perto. Já reparou uma pessoa que está apaixonado por alguma coisa? Um casal apaixonado? Ele é tão bonitinho? Ah, meu amorzinho. Oi, meu amorzinho. Ah, vem cá, meu bem. Está apaixonado, é lindo de ver.
Uma pessoa que está apaixonada por aquela profissão, apaixonada por um objetivo, ela vibra, ela tem sangue nos olhos, está apaixonado. E a pessoa que está morna, ela olha, nossa, tão metido, só fala disso, que chato. Não tem paixão nela, naquilo, não tem paixão. É por isso que quando você vem à igreja, que o seu coração está queimando, que você está adorando e você começa a chorar, a pessoa olha, está querendo aparecer. Sabe por quê? Falta paixão nela. Só que nós que estamos apaixonados, que estamos vivendo uma vida sem reservas, ao invés da gente pensar, caramba, está me julgando, eu não posso abraçar, né? Mas sentido figurado hoje em dia, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Porque eu estou queimando meu coração por Jesus e eu quero compartilhar isso com você. E existe um princípio, quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. E a gente leu aqui, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. A verdade se estabeleceu na terra, e tudo que era falso ficou... Peraí, você entende agora por que Jesus era tão perseguido? Como pode? Vivia um homem num mundo onde curava, fazia milagre, dava palavras de sabedoria, era teu amigo, tinha palavras de profecia, resumiu os 10 mandamentos em 2, vivia paixão e amor por Deus o tempo todo, e as pessoas terem raiva disso, as pessoas apedrejarem esse tipo de gente, é porque quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Eu anotei aqui um princípio, um provérbio oriental, bem interessante para compartilhar com vocês. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Sabe o que isso aqui está querendo dizer? Nossos pais, que foram homens fortes, mas tiveram tempos difíceis, conseguiram as coisas batalhando. Hoje, entende que tem que dar para os seus filhos com facilidade, sem eles entenderem o valor daquilo. Criam homens, mulheres fracas para essa geração. A geração do mínimo esforço. A geração do mimimi. E João 3,16. Sabe o que está dizendo ali? João 3,16 está dizendo que ali é o all-in de Deus. Ali ele está dizendo, quer saber? Eu te amei tanto. Eu sou tão apaixonado por você, mesmo quando você não está me querendo, mesmo quando você vira as costas, mesmo quando você se declara ateu, mas eu ainda te amo tanto, que o meu all-in, eu vou dar tudo, eu vou dar o meu filho, eu vou entregar o meu filho no seu lugar, eu vou entregar o meu filho por você e por mim. E João 3,16, Jesus está querendo dizer, a palavra está querendo dizer que Jesus se moveu sem reservas para ter você de volta. E nessa noite, a palavra de Deus, a Bíblia está querendo dizer para mim e para você, ei, jovem, eu quero você de volta. Mas eu já sou convertido, mas eu já sou batizado, mas eu já toco no louvor. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero a minha vida de intimidade contigo de volta. Eu quero o teu joelho no chão comigo de novo. Lembra quando você me conheceu, que você gastava tempo comigo? Lembra quando você lia a palavra para me conhecer? E aí a gente entra num ponto bem interessante. Eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu não consigo ler a Bíblia, eu acho chato, eu me perco. Eu não tenho essa motivação. Então eu vou te dar uma motivação hoje. Se você diz que é um pequeno Cristo, é cristão, segue a Jesus, mas não conhece a palavra, é porque você ainda não entendeu o que significa identidade. E a gente vai tratar sobre isso aqui agora. O que significa identidade? Aí você vai pensar agora, a primeira coisa é o quê? Meu RG, meu CNH, talvez ali o meu CPF. Identidade, idem. Você é igual a alguém, a alguma coisa. Idem, igual. Você já reparou que na sua identidade, para quem tem um registro ali, está registrado o seu nome e o nome dos seus pais?
Parece simples, mas talvez você nunca tenha pensado nisso. Sabe por que está escrito aquilo ali? Porque você é igual a eles, você veio da genética deles. Então, na hora do cartório, ele vai lá e registra o nome deles em vocês. Por quê? Eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, então vou registrar minha filiação. Eu sou igual àquela pessoa que me gerou. Identidade é igual a quem você é. E para descobrir quem nós somos, nós precisamos descobrir quem Cristo é. E quem Cristo é? Cristo é o ungido, é o escolhido para entregar a sua vida por muitos. O escolhido para entregar a sua vida. Jesus, ele nasceu e viveu com o objetivo de entregar a sua vida por mim e por você. Então, se você já disse que você quer ser igual a Jesus, se parece com ele, é um cristão, você nasceu para entregar a sua vida. Se somos feitos para ser como Cristo, somos feitos para perder a vida. Nós somos feitos para entregar a nossa vida. Mateus 16, 25. Quem pensa que vai achar a sua vida, perde. Mas quem entrega a sua vida para mim, ganha. Sabe o que isso aqui está querendo dizer? Já reparou no espelho? Vai lá se arrumar, bonitão para o culto jovem, passa aquele perfume, toma o banho para quem tomou, se olha no espelho. As meninas têm aquele espelhinho, né, de maquiagem, pá, olha lá, o cílio está ok, batom está ok, pronto, vou. Ou a selfie do celular, é o espelho, você está se vendo. Quem criou a selfie? O homem, o ser humano. Mas você já reparou que nós não fomos feitos para poder ficar olhando para nós mesmos? Porque eu tenho 2 olhos, eu só consigo olhar para frente. Eu não consigo olhar para mim sem o espelho. Eu só consigo olhar para vocês. Sabe por que Deus fez a gente assim? Porque Ele criou a gente para olhar para o outro. Ele não criou a gente para olhar para nós mesmos. E é por isso que a nossa igreja, não só a CIB, como todas as igrejas no mundo, nós estamos doentes. Porque nós estamos o tempo todo olhando para nós. Pô, peraí, será que o meu pagamento caiu? Será que a minha compra foi feita? Será que a minha roupa foi comprada? Será que a minha conta foi paga? Será que o meu? Será que o meu? Será que o meu? Mas isso é o evangelho? Isso não é o evangelho. Nós temos que ter o nosso, claro. Mas quando nós deixamos de olhar para o outro, ou nos tornamos insensíveis à dor do outro, passei por ali, mais um mendigo, mais um. Se pelo menos, tudo bem, você não quer ali abordar, não quer fazer nada, se pelo menos você não chega em casa e nem ora por ele, está insensível. Está usando muito a tua selfie do Instagram. Está usando muito o filtro para você mesmo. Quando na verdade Deus nos criou para olhar para o outro. Deus nos criou para ficar olhando para a gente. Só que a geração do Instagram fez o quê? Olhar para mim. Peraí, já reparou que a foto agora é tudo assim? Antes era aqui, ó, da paisagem, das pessoas. Agora é tudo assim, ó. E aí, galera, beleza? Tô aqui no culto jovem. É olhando para mim. Nós estamos vivendo para nós mesmos, esquecendo de viver para o outro. Isso me lembra um testemunho que eu ouvi de um rapaz que estava indo comprar um lanche no McDonald's de carro, parou no drive-in, pediu o lanche dele e ele se tocou de... Tinha uns carros atrás e ele pensou assim, caramba, eu vou fazer uma ação sem interesse algum. Eu vou abençoar esse carro aqui de trás. Ele pediu o lanche dele, pegou e falou assim, ô moça, quanto é que deu o lanche do carro de trás? Tanto. Fala que eu paguei o lanche deles e que Jesus ama. Ele pegou o lanche dele, ligou o carro e seguiu, foi embora. E ele sentiu uma adrenalina por aquela atitude que ele fez, sem reserva, sem querer elogio, sem querer agradecimento. Ele recebeu aquela alegria, aquele êxtase, aquela eletricidade no corpo dele. E é feito alguns estudos lá nos Estados Unidos dizendo que quando você faz uma atitude sem reserva, sem esperar nada em troca por alguém, libera em nós um hormônio chamado ocitocina.
E esse hormônio é o mesmo hormônio que a mulher tem quando ela dá à luz. Já reparou que algumas mães, ela não quer ter o filho durante a gestação, às vezes pensa até em doar o filho, pensa até em dar ele para adoção. E quando o filho nasce, quando ela olha para a carinha do bebê, ela sente aquela adrenalina que é liberada, a ocitocina. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando eu e você fazemos uma atitude sem reservas para alguém, libera em nós aquela ocitocina. Já reparou quando você vê alguém, ou você já foi visitar algum enfermo, vai no hospital, e você fala assim, nossa, eu fui muito mais abençoado do que você. É por causa disso. Nós fomos criados para dar a nossa vida pelo outro. Nós fomos criados para morrer para nós mesmos e viver para o outro. É muito mais feliz servir do que ser servido, porque quem serve para alguma coisa, serve. Quem não serve para nada, dá trabalho. Gente, dar trabalho é muito chato. É muito chato ser um estorvo na vida dos outros. É muito chato dar trabalho para os outros. Mas quando a gente entende que ser um cristão é viver uma vida sem reservas, que caminhar com Cristo, se eu quero ser igual a Ele, Ele se entregou. E eu preciso entregar a minha vida. Se você hoje, nessa noite, não sair daqui com essa metanoia na sua cabeça, se você não sair daqui transformado, entendendo que a partir de hoje, você precisa tomar uma atitude, viver mais pelo outro e viver menos por você. Eu lembro quando eu me casei, e eu perguntei para os meus pais, como é que faz para ter um casamento legal assim, igual o de vocês? Eles falaram assim para mim, casa para fazer a sua esposa feliz. A sua esposa case para fazer você feliz. Não tem como dar erro quando ambos unem esforços para agradar o outro. Agora, quando um decide dar trabalho, como eu dei muito no início, quando a gente decide dar trabalho, a gente acaba com as forças do outro. Então, quando a gente entende que o Evangelho, primeiro eu preciso me posicionar. Não, eu sou cristão, eu já entendi isso. Tá bom, eu quero viver isso. É para entregar tudo? Aquele carinha magrinho lá falou que é para entregar tudo. Eu te desafio a fazer como um dia eu fiz. Eu tinha 13 anos. Dia 21 de janeiro de 2001, 9h30 da noite em Brasília, num congresso para adolescentes. Eu fui lá na frente. Na verdade, eu não consegui chegar na frente porque estava muito cheio. Eu me ajoelhei. E naquele dia, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Mas eu falei para Deus o seguinte, falei, Senhor, eu estou fechando o olho aqui. Esse pastor falou que se eu entregasse a minha vida e ajoelhasse aqui, eu ia sentir uma paz que eu estou precisando. Eu tinha 13 anos, mas eu não tinha paz por dentro de mim. Eu ficava o tempo todo sufocado, angustiado. Eu não consigo entender como que um adolescente de 13 anos era assim. Hoje eu entendo. E quando eu abri os meus olhos, eu não sei quanto tempo eu fiquei de olho fechado orando. Eu abri o meu olho, foi automático. Eu senti uma paz que excede todo o entendimento, que hoje eu entendo que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. E nessa caminhada para cá, tudo bem. Eu dei muitas cabeçadas por aí. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ei, sabe aquele pecado que o diabo te acusa? 1 João 1,9. Sabe aquele pecado que o diabo te acusa? Se você confessar nessa noite, ou na sua casa, e falar, Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu quero transformar minha vida. Eu quero entregar tudo. Sabe você que tem uma capacidade mental de tirar 100 o tempo todo, e tira 8, 7? Você não está vivendo o all-in de Deus. Sabe você que tem capacidade para ganhar dinheiro? Ganhe dinheiro e invista no reino. Você tem essa habilidade, não é todo mundo que tem essa habilidade. Sabe você que é bom com exatas, com
letras. Cara, usa tudo que você tem para a glória de Deus. Sabe qual é o problema? Nós estamos vivendo num tempo onde nós queremos a glória para a gente, porque a selfie está ligada o tempo todo. Mas o ser humano não foi criado para receber a glória. Ser humano não foi criado para receber a glória. E sabe por quê? Ser humano, humano, vem de humus. Aquilo ali, ó, da terra. Estrumezinho. Por isso que do pó eu venho, do pó eu volto. Nós não somos nada. A nossa conta bancária vai ficar. Os nossos títulos vão ficar. A nossa casa bonita vai ficar. O nosso conforto vai ficar. E aí, imagina se Jesus voltasse agora e falasse: ei, Marlon, qual foi a última vez que você investiu em missões? Não estou falando da África, Bairro da Luz. Estou falando da Civiluz. Quantas vezes, Marlon, você ligou para um jovem que você não fala há muito tempo? Faz tempo, Deus. Então, a começar de mim. Porque eu aprendi aqui, em alguns lugares, com pessoas boas. A pregação ela tem que começar daqui para aí. Amém? Não quer dizer que a gente esteja aqui, que a gente é melhor do que você. Pelo contrário. Mas eu estou aprendendo. E eu vou cair. Mas eu levanto. Eu não vou ficar prostrado. Porque eu já sei quem eu sou em Deus. Eu já me identifiquei. E por mais que eu tropece, por mais que eu caia, eu vou levantar. E quando eu estiver de pé, se você estiver caindo, eu vou te puxar. E isso é ser igreja. Fique de pé. Ministério de louvor. O all-in, uma vida sem reservas. Hoje, a jogada do pôquer é o seguinte. Eu não sou pai ainda, mas eu estou vendo aqui algumas pessoas que já são pai, mãe. Eu vou responder sem medo de errar, tá? Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui daria o seu filho para morrer pelo um qualquer que você considere um qualquer. Que ninguém daria o seu filho para morrer por uma pessoa que cometeu os crimes que você considera os piores possíveis. Muito menos para uma pessoa boa também. Ninguém aqui entregaria. Eu não entregaria as minhas cachorrinhas, cara. Eu não entregaria, eu ficaria... Não vou entregar, não. Tá louco? Por esse cara aí não vou entregar, não. Imagina um filho ali que tem o seu idem, sabe? Mas sabe o que Deus fez? Ele falou: por aquele magrinho ali eu vou entregar. Por todos aqueles e aquelas eu vou entregar. Porque eu os criei a nossa imagem e semelhança. Lá desde o início eu te criei. Nós somos parecidos. Se você sorri, cara, é porque Jesus sorri também. Se você chora, Jesus também chora. Ei, Jesus é uma pessoa. Para de tratar como o gênio da lâmpada. É uma pessoa. E nessa noite, bem simples, porque o evangelho é simples, Jesus está nos dizendo, através da sua palavra, o all-in sou eu. Eu vim ao mundo, me entreguei por você. E o que fazes tu por mim? Vai continuar sendo medíocre? Vai continuar vivendo na média? Vai continuar sem palavras? Use tudo aquilo que Deus criou. Vamos louvar o Senhor. E através dessa música, eu quero que você permita o seu espírito já se conectar com a decisão que você vai tomar em Jesus essa noite.